pessoal, meu nome é Liel, estou aqui mais uma vez para dar continuidade à nossa aula de música. Hoje é a nossa aula número 3 e o assunto abordado hoje é os parâmetros dos sons. Na primeira aula estudamos sobre música, uma definição lógico que básica, e depois estudamos sobre som. Hoje nós vamos estudar algumas subdivisões do som. Bem, pessoal, antes de dar início, eu vou só lembrar aqui vocês o meu e-mail, que é leorogério@hotmail.com. Por ele vocês podem estar tirando a dúvida que vocês tiverem sobre o assunto. Eu vou estar pronto para responder. E vocês podem estar me acompanhando pelo portal da YouTube, que é Aulas de Música com Eliel. Tudo bem? Então vamos lá. Bem, pessoal, nós estudamos sobre som, a sua definição. Vimos que som é a vibração de um corpo sonoro, não é mesmo? Então, nós vamos estudar algumas subdivisões do som. Uma delas é a intensidade. O que nós entendemos por intensidade? Intensidade, pessoal, é que vai definir se o som vai ser forte ou vai ser fraco, se ele vai ser alto ou baixo. Ou seja, a intensidade é que vai medir a forma que o som é emitido. Qual forma? Se ele é emitido com força ou se ele é emitido com pouca força, ou seja, fraco. A definição de intensidade, vamos lá, é a propriedade que nos permite distinguir sons fortes e sons fracos. Então, pronto. Intensidade é a maneira que nos faz distinguir, ou seja, identificar um som forte e um som fraco. Então, a intensidade vai trabalhar justamente com isso, com a definição do som forte e um som fraco. É o grau de volume sonoro. Outra definição: intensidade é o grau de volume sonoro, ou seja, forte, fraco. Quando a gente fala em forte, nós estamos falando de um determinado grau. Fraco também é um grau. Então, a intensidade pode ser sim considerada um grau de volume, ou seja, há bastante diferença de volume fraco com volume forte, não é mesmo? Então, por isso que também é chamada de grau de volume sonoro. Sonoro porque se trata de som. A intensidade do som depende da força empregada para produzir a vibração. Lembrando que só há som se houver vibração. Porque depende da força, pessoal. Como tem um exemplo aqui, um som forte. Um homem ou uma mulher, uma criança gritando, não precisa ser no megafone, mas um exemplo de uma criança gritando, comparando com o canto de um pássaro, logo nós vamos saber que o som forte é emitido pela criança e o som fraco é emitido pelo pássaro. Lembrando a vocês, ou aliás, falando, que eu não falei, na música a gente não usa o termo som fraco, a gente usa o termo piano. Piano, como vocês ouviram falar em piano, quer dizer som baixo. Som forte, tem um som forte que é forte mesmo, e tem um som piano que é o som fraco ou aquele som suave. Quando chama som forte, é aquele som cheio de notas, é o som mais trabalhado, aquele som mais pesado, a gente chama de som forte.
E o som mais fraco, que é aquele sussurro, aquela voz baixa, aquela melodia, é chamada de piano. E além do piano, ainda há um som mais baixo, que é chamado de pianíssimo. Pianíssimo é praticamente um sussurro, ou seja, um pianíssimo nada mais é do que um complemento na melodia. Então, vamos lá. Então, intensidade é isso, pessoal. Intensidade é o grau do volume sonoro. Ele vai definir se o som é forte ou o som é fraco. Nada mais. O próximo é a duração. O nome já diz, vai definir a duração do som. Se ele vai ser um som curto ou vai ser um som longo. Duração é isso. Então vamos à definição. É a propriedade que nos permite distinguir sons longos e sons curtos. Na música, o som vai ter sua duração definida de acordo com o tempo de emissão das vibrações. O exemplo que ele deu aqui, longo, ele falou longo, ou seja, prolongou o som. Esse longo, escrito normalmente e falado longo, lógico que nós colocamos nele a duração curta. E esse mesmo longo aqui está na duração longa. Longo, longo, curto. Exemplo de som curto. Então, duração é isso. Vai pegar um som, qualquer frase primária, longo, e vai prolongar ela no meio de uma música. Aí é chamado de duração. Tudo bem? Então vamos lá. A próxima, altura. Bem, esse termo aqui costuma causar bastante dúvida entre altura e intensidade. Muita gente termina confundindo a altura com a intensidade. A altura, pessoal, muita gente poderia dizer, não, a intensidade trabalha com a altura do som, se ele é forte, se ele é fraco, se ele é alto, se ele é baixo. Muita gente pode perguntar, não era para ser altura? Não, na música nem a lógica, nem a mesma lógica é o que parece. A altura, pessoal, ela vai definir se o som é grave, médio ou agudo. Bem, a altura vai trabalhar nesses três termos. Então vamos lá a definição. Altura é a propriedade do som que nos permite distinguir sons graves. Sons graves, falando na forma padrão não, falando na forma verbal, na forma falada, chamada de som grosso. Mas na música a gente não usa esse termo grosso, a gente usa som grave. Então a altura vai definir uma voz. Por exemplo, se a voz for uma voz muito grave, aí é definido para essa voz um baixo, que é chamado de baixo quando a voz é muito grave. A altura, como eu disse, vai definir um som grave, um som médio para um som agudo. Então a altura vai trabalhar com isso. Então, som grave é um som grosso. Som médio é ele médio mesmo. E agudo é som fino. Mas essas palavras aqui, esse termo fino, grosso, pessoal, que estão em parênteses, eu separei aí para vocês identificar qual é a forma errada de falar. Nunca fale na música som grosso nem som fino, é grave ou agudo, tudo bem? Então vamos lá. A velocidade da vibração dos objetos é que vai definir sua altura. Lógico, se ele emitir uma velocidade na sua vibração lenta, logo traduzimos que ele é um som grave. Se ele traduzir uma velocidade rápida,
aí vamos ter um som agudo. Então vai depender da velocidade para definir a altura do som. As vibrações lentas produzem sons graves, como eu acabei de falar, e as vibrações rápidas produzem som agudo. As lentas produzem som grave e as rápidas som agudo. Então decorem isso. Aí aqui tem uma curiosidade para encerrarmos a aula. A altura dos sons depende do tamanho dos corpos que vibram. Um exemplo, pessoal. Se você pegar um violino ou um violão, comparar com um violão, lógico que a diferença vai ser imensa. Por quê? Porque o violino é um instrumento menor e o violão já é uma acústica maior, é um violão maior. Ou uma comparação melhor, de um cavaquinho um violão. O cavaquinho vai ser um som mais agudo. Já o violão vai ser os dois, vai ter o som grave e vai ter o som mais agudo e o médio, aliás, os três. Então, para definir isso, vai depender, lógico, do seu corpo. Lembrando que o som é toda a vibração de um corpo sonoro. O instrumento musical é um corpo, é um objeto. Então vai depender do seu tamanho, lógico, para definir a sua altura. Então, uma corda fina e curta produz um som agudo, lógico, que os de uma corda longa e grossa. Lógico, sem uma corda longa e grossa, vai produzir um som grave. Assim como uma flauta pequena de tubo tem bem fino, também produz sons mais agudos do que um instrumento de sopro com um tubo longo e grosso, como uma tumba ou um trombone. Então, vai depender do seu corpo para definir a altura. Tudo bem, pessoal? Vamos ficando por aqui. Esses foram algumas partes do som. E na próxima aula nós vamos continuar vendo as outras partes do som. Tudo bem? Obrigado e voltem sempre.